Olá, hoje eu quero te explicar por que você fica doente. Sabia que tudo que você viveu, desde o dia da sua concepção, quando seu pai namorou sua mãe e te fez, até hoje é guardado no seu corpo? Tudo aquilo que você viveu está guardado aí. Aonde, Ana? Em dois lugares. Primeiro, no seu inconsciente e segundo, numa parte do seu corpo chamada fáscia muscular. Sabe aquela pelinha que quando você vai no açougue, você vê o açougueiro tirar da carne, uma pelinha branca? Então, ela é a fáscia muscular. Ela guarda tudo que você viveu. Primeiro, eu quero falar do seu inconsciente, porque enquanto você não conhecer o seu inconsciente, não adianta. Você não vai conseguir saber quem é você. Por que eu tenho que saber quem sou eu, Ana? Porque senão, se você não se cura, você vai continuar e vai passar uma vida doente. O seu inconsciente é uma caixa enorme que durante muito tempo ficou preso lá na galera da psicologia. E por não gostar de fazer terapia e não querer, e a gente não querer olhar pra dentro, a gente então ignorou. Acontece que não tem como, mas eu não vou te pedir para olhar para o seu inconsciente fazendo terapia, não. Eu quero te mostrar uma outra forma de você entender o que está escrito no seu inconsciente. Antes, quero te explicar uma coisa. O seu cérebro é dividido em consciência e inconsciência. O que é a consciência? Tudo aquilo que você tem ciência. Consciência. Ou seja, você tem ciência das coisas. Ou seja, é a parte do seu cérebro que você conhece. Quando você fala, estou com sede, vou beber água, quem está falando isso para você? O seu consciente. A hora que você falar, eu não quero ir lá, quem tá falando isso pra você? O seu consciente. A hora que você decide fazer uma coisa ou outra, ou não querer mais fazer isso, a hora que você conversa comigo, se você tiver numa prosa boa, quem tá falando comigo? O seu consciente. É a parte do seu cérebro que você conhece, que você sabe exatamente o que tem ali dentro. A questão é que a sua consciência é uma caixa desse tamanhozinho. Por que ela é pequena? Porque a capacidade de processamento dela é pequena, é de 40 bytes por segundo, ou seja, ela consegue absorver e colocar para dentro apenas 40 bytes de tudo aquilo que você vive para guardar dentro dela, processar para ficar lá dentro. E você tem uma segunda parte do seu corpo que é chamada inconsciente. A capacidade de processamento do seu inconsciente é de 40 milhões de bytes por segundo. Assim, você acha que tudo aquilo que você viveu está guardado muito mais no seu consciente ou no seu inconsciente? É claro que é no seu inconsciente, porque ele tem uma capacidade de processamento muito maior do que o seu consciente. E é exatamente por isso, por não saber o que tem dentro do seu inconsciente, porque essa parte até hoje não era conhecida, que muitas vezes você fala, eu não vou mais fazer isso pra ela. E a hora que você vê, você vai lá e faz. Por que você vai lá e faz? Porque dentro do seu inconsciente tá escrito, você tem que fazer tudo pra todo mundo. Aí você vai lá e faz tudo pra todo mundo. Mas a sua boca, que mostra o seu consciente, tá dizendo, eu não faço mais isso. A hora que você vê, você já caiu no buraco. Você já fez tudo pro outro de novo. Por quê? Porque quem te rege, quem manda na tua vida é o seu inconsciente. E lá tá dizendo que se você não fizer, você vai apanhar. Se você não fizer, você vai perder o outro. Porque você tem que agradar o outro, você tem que viver para o outro, porque senão você vai morrer. Sozinho você não vive. Você precisa do outro. Tudo isso que você escutou lá dos seus pais na sua infância, ficou gravado no seu inconsciente. Aí hoje, a hora que você não faz uma coisa pra mim, você vai falar, ai, eu vou perder a Ana. Nossa, mas como que eu não vou acatar o que a Ana falou? E é por isso que o seu inconsciente te passa essa rasteira, fazendo você fazer coisas que você não quer. Mas por quê? Porque o que vale na tua vida é o que foi escrito lá. E o que foi escrito lá, como é que você sabe? Por isso que durante muito tempo você ficou preso lá na psicologia. Eu tô te dizendo, vem aqui, que eu quero que você olhe, quero que tire do seu armário essa grande caixa chamada inconsciente e olhe o que tá escrito lá dentro. Mas tem jeito? Claro que tem, e eu vou te dar um caminho concreto, um caminho real, um caminho que você segue sequências para que você possa saber o que está guardado aí dentro de você. É por isso que eu falo, gente, que muitas vezes a gente escutou, não, porque o autoconhecimento é importante, não, porque o autoconhecimento é necessário, porque o autoconhecimento é isso, porque o autoconhecimento é a saída da nossa vida, porque o autoconhecimento. Aí eu te pergunto, como é que a gente faz para se conhecer? Porque todo mundo fala que o autoconhecimento é real, é necessário, é verdadeiro, mas como é que a gente se conhece? Porque todo mundo fala que eu tenho que ir lá, às vezes escutar palestra, escutar o outro,
falar de autoconhecimento, mas como é que eu aplico, como é que eu me conheço, como é que eu tenho uma estrada concreta para falar, estou me conhecendo. Porque assim, eu me conheço, eu sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou muito isso, muito aquilo. E como é que muda? É essa a questão. O autoconhecimento, eu preciso pensar positivo. Aonde eu aperto a pensar positivo? Não tem como, não tem onde apertar, porque nós não viemos com esse botão de resolvendo o pessimismo, aperta esse botão. Sendo mais paciente, aperta esse botão. Não existe isso. Então, como que então a gente faz? Se conhecendo, mas a partir de algo concreto. E quem mostra pra você quem é você? Seu corpo. Seu corpo e suas patologias mostram tudo sobre você. Assim, eu quero que você, sim, vá lá viver um autoconhecimento. Eu quero que você busque o seu autoconhecimento. Mas eu quero te dar uma estrada concreta para você fazer isso. Que é, olhe, preste atenção no seu corpo. Saiba o que ele está te contando. Entenda que a sua patologia está te pedindo para mudar. Exemplo. Ana, eu sou uma pessoa, sei lá, você vai lá no espelho e se vê. Bom, a minha testa é uma testa arredondada e grande. O que significa ter uma testa arredondada e grande? Significa que você pensa o tempo todo. Você tá no trabalho pensando em coisas que você tinha que fazer em casa. Você tá em casa pensando em coisas que você tá fazendo no trabalho. Você tá pensando num projeto e lembrando, nossa, minha irmã, eu tinha que ter falado isso pra ela. Ou seja, você pensa em tudo e não resolve nada. É uma cabeça que não para de pensar. É uma cabeça que não para de movimentar, de agir. Ela não descansa nunca, mas também não resolve nada. Por quê? Porque você pensa o tempo todo. Mas não chega, às vezes, no final de nada. Não tem aqueles... Não, eu vou fazer isso. Depois eu faço aquilo. Ou seja, você não vai tirando as coisas da frente. Você vai pensando. Mas não chega no final de nada. Porque você pensa numa coisa, dá 5 segundos já tá pensando em outra. Aí você tá pensando em outra, lembrando aquela que você pensou, mas não resolveu. Isso é o que mostra a você quando você tem uma testa arredondada, larga, ela bem arredondada. Quando você, às vezes, tem uma testa arredondada, mas aqui perto dos olhos é mais reta, como que você vai saber disso? Olha lá no espelho, tira uma foto, ou pede para alguém tirar uma foto sua de perfil e veja que jeito que é a sua testa. Quando a sua testa começa arredondada, mas aqui perto dos olhos, ela se retifica, você até tenta ter foco. Você até tenta, agora eu vou resolver isso. Depois eu vou olhar para aquilo. Mas a hora que você vê, você começa e já tá pensando em 10 coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque o que tá pegando em você é que você pensa em tudo, tentando resolver tudo e não consegue resolver nada. Mas você se exige, se cobra ter foco. Você exige terminar as coisas. Mas aí acaba enxugando gelo, porque não adianta nada. Mas se você olha no espelho e vê que você tem queixo, você é uma pessoa que tem queixo. Eu sou uma pessoa que tem pouco queixo. Mas você é uma pessoa que tem queixo. O que quer dizer isso? Que você veio se posicionar, que você veio falar, que você veio colocar limite no outro, falar o que pensa e defender aquilo que pensa. O seu corpo está te dizendo isso. Você precisa colocar limite no outro. Você precisa soltar as suas palavras. Mas aí você vai lá e se cala pra tudo. Você fala, deixa pra lá, ele vai achar ruim. Não deixa, ele tava nervoso. E você tá puta por dentro, porque ele te disse um monte de coisa, mas você fez o quê? Você se calou. Você segura as suas palavras. Você não deixa, não era nada. Ou seja, você não se posiciona perante o outro. Você não coloca limite. O outro não te escuta. E às vezes você fala pelos cotovelos. Você vai lá, se posiciona, se fala, e o outro não te escuta. Pro seu inconsciente é a mesma coisa que não falar. Mas seu corpo tá te dizendo, olha, você veio pra dizer. Você precisa se posicionar. Mas como o seu corpo tá te mostrando isso? No fato de você ter queixo. Às vezes você olha para os seus pés e você vê um pé virado para cada lado, que eu chamo de pé 10 para as duas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o seu corpo está te falando assim, olha, é hora de você começar a decidir aquilo que você quer. Por quê? Porque você vive numa noção de eu não sei se caso, se compra uma bicicleta. Eu não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo. E aí você às vezes vive isso no seu trabalho, que você não aguenta mais trabalhar lá, de tanto que você se sente desvalorizado, mas não vai lá buscar o seu caminho, não vai lá fazer aquilo que você quer, não vai mudar a sua vida. E aí seu corpo vai lá dizendo, você tá seguindo pra cá, mas você queria ir pra lá. Você queria estar fazendo outra coisa, mas tá obrigando a fazer isso. Ou seja, você não sabe o que fazer da sua vida. Você não sabe se você vai pra direita e acaba indo pra esquerda. Mas aqui era o seu caminho. Enquanto você viver essa situação de não saber o que fazer na tua vida, ou de ver coisas que não quer, mas queria mudar essa história, mas também não muda, o seu corpo vai ficar 10 para as duas, te pedindo para olhar para quê? Para tudo aquilo que você
é indeciso, que você não resolve, que você não aguenta mais viver e queria viver outra coisa. Porque às vezes não é só uma coisa de não resolver, é o quanto você vem vivendo coisas que você não quer. Quem tá te mostrando e tá te pedindo para olhar para isso? O seu corpo. Acontece que esse pé 10 para as 2 hoje só tá te mostrando isso. Mas, quando você vai vivendo assim uma vida toda, essa indecisão, essa noção de arrastar problema, de não tirar as coisas da frente, de não fazer, de não tomar a decisão que gostaria de ter tomado, impacta um órgão no seu corpo, que é a suprarrenal, que produz o cortisol. E a hora que esse cortisol está elevado, que você não sabe o que fazer da sua vida, você começa com quadros de insônia. Ou antes de ter insônia, que às vezes insônia ainda é muito forte, você acaba acordando no meio da noite e tem dificuldade de voltar a dormir, ou das 6 horas da manhã, porque você passou acordado das 4 às 6, das 6 horas da manhã você fala, pronto, agora eu vou dormir, mas aí você tem que levantar para trabalhar. O que seu corpo tá te falando? Que chegou a hora de você começar a tomar atitudes, decidir, porque ele não aguenta mais ficar impactado, ser estimulado, para aumentar a concentração de cortisol, para te fazer agir, tomar atitude, fazer diferente, buscar o caminho que você quer, mas você tá vivendo sempre a mesma coisa. E aí, antes de não deixar você dormir, seu corpo começa com um cansaço absurdo. Te pedindo e te falando que, ficar assim não adianta mais. Você tá entendendo que é o seu corpo e as suas patologias que te mostram exatamente o que você tem que fazer para se conhecer e começar a tomar atitude para mudar? Ou seja, esse autoconhecimento que todo mundo falou, eu não sei como que é se conhecer, ou eu sei que eu tenho que me conhecer, mas como é que faz? Tem algo concreto. É só você entender o que significa cada parte do seu corpo. É só você saber o que cada dor, sintoma, ou mesmo comportamento, como ser ansioso, como ser impaciente, como ser nervoso, que tá te pedindo para dizer. Ou seja, esse autoconhecimento é concreto. Você só precisa entender o que o seu corpo tá te pedindo ou tá falando para você. Mas tem jeito, Ana? Sim, claro que tem. É o que eu faço todos os dias com os meus pacientes. Eu mostro para eles quem são eles. A partir do quê? Do corpo e da patologia que eles têm. E ainda conto para eles o que eles vieram fazer aqui, com a missão de vida. É isso que eu quero que você acorde para a vida. Autoconhecimento é concreto. Você tem uma estrada certeira, clara e devastada para poder passar. Só que você tá olhando aí e dizendo, como é que eu me conheço? Autoconhecimento é uma estrada clara, aberta e concreta. Entenda o que o seu corpo tá querendo te dizer, só que tem que buscar ajuda. Se quiser, tô aqui para te ajudar. Beijo grande.